Agora, é fácil guardar o sábado? Não é. É simples? Não é. Porque o mundo todo foi startado para funcionar contra o sábado, porque faz parte da lei de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. Nós caminhamos na contramão do mundo. Quando dizem que você, porque eu não trabalho no sábado, dizem pra gente, você é louco. Como é que é isso? Você não gosta de trabalhar? Você é daquele povo que não gosta de trabalhar. Sabe, nós sofremos todo tipo de preconceito, nós sofremos todo tipo de sarcasmo, porque simplesmente caminhamos contra o mundo, mas a favor do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente descobre na Bíblia que Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. A gente descobre que ele ia aos sábados na sinagoga. E agora acompanhe comigo no livro de Marcos. Agora você vai voltar um pouquinho, Marcos 2, 27. E você vai encontrar outro texto importante, Jesus falando mais uma vez aqui. Marcos 2, no verso 27, acompanhe comigo e vamos crescendo no conhecimento bíblico do sábado no Novo Testamento. Diz assim, então lhes disse, quem disse? Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus Cristo, olhando para as pessoas que estavam ali ao redor e olhando pelas lentes da fé, rasgando os séculos, ele chega até você e ele diz assim, o sábado foi feito para você. Quem fez o sábado é quem está afirmando isso. O autor do sábado, Jesus, que estava lá presente na criação. Ele disse, o sábado foi criado em função do homem. Porque no coração e na mente de Deus, o sábado sempre seria um sinal. Vocês se lembram? Ezequiel 20:12, que nós lemos na semana passada, serviria de sinal entre Deus e o seu povo. Quando Deus cria o sábado, cria o sétimo dia, lá no Éden, lá na criação, quando ele faz questão de criar um sétimo dia para descansar, abençoar e santificar, ele fez isso pensando em você, pensando na sua família. Onde na Bíblia, Jesus Cristo, ou um só de seus discípulos, mandou guardar o sábado e pagar dízimos? E aí, professor? Vamos ajudar o Vlad? Vamos lá. Veja bem, meu irmão. Em primeiro lugar, você não deveria fazer essa dicotomia entre Antigo e Novo Testamento. Essa divisão, ela só vai prejudicar a sua compreensão do plano de salvação e da verdade. Vou te dar um exemplo. Quando Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Qual é que era a Bíblia de Paulo neste momento? Pense, o Antigo Testamento. Quando Paulo escreve suas cartas, qual é a base doutrinária e teológica de Paulo? O Antigo Testamento. Jesus, em Lucas 24, 27 e 44, quando ele deu aquele estudo bíblico para os discípulos na estrada de Emaús, para explicar-lhes sobre a sua morte e depois ressurreição, que parte da Bíblia Cristo usou, de acordo com Lucas 24, 27 e 44? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. O que você tem que entender? Que os livros do Novo Testamento são uma continuidade da revelação de Deus e não uma substituição. Se você encarar como uma substituição, Satanás vai enganar você com muita facilidade. Então é uma continuação. O que isso significa? Você não vai encontrar no Novo Testamento a mesma quantidade de referências, mas você vai encontrar sim referências a dízimo e ao sábado. Por quê? Porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. E esses eram assuntos tão claros para eles. Por exemplo, os fariseus guardavam o sábado e ensinavam a prática até de uma forma fanática. O que Cristo fazia? Ele corrigia a maneira distorcida de guardar o sábado. Então, dar o mandamento de forma direta não era necessário no contexto. Agora, se você considerar que um ato vale mais do que 1000 palavras e que um testemunho
cristão vale mais do que 1000 sermões pregados, às vezes que Jesus e os apóstolos guardaram o sábado já seria suficiente para convencer você de que o sábado é o dia de guarda. Por exemplo, em Lucas 4,16, quando fala que Cristo guardou o sábado segundo o seu costume, ali no grego, quando fala segundo o seu costume, quer dizer que era algo que fazia parte do estilo de vida dele, não era porque ele era judeu simplesmente. Cristo não veio para agradar judeus, ele veio para trazer salvação para judeus e gentios. E todas as vezes que eles distorceram a maneira correta de guardar o sábado, Cristo corrigiu. Mas Cristo guardava o sábado. Aí você vai para Atos 16:13, Atos 17:2, Atos 18:13:4. Você vê os apóstolos décadas após a cruz guardando o sábado. Então como que você vai me dizer que o mandamento não foi repetido? Ele não se encontra da forma prescritiva, mas da forma descritiva é óbvio, porque eles guardavam o sábado. Entendeu? Então você tem que prestar atenção no seguinte: será que o exemplo de Cristo dos apóstolos em não guardarem o domingo e guardarem o sábado não pode ser suficiente para você? Considerando que toda a escritura é inspirada, você vai desconsiderar 66 livros do Antigo Testamento e todos os ensinamentos sobre a guarda do sábado, inclusive no Jardim do Éden, inclusive a presença do sábado no Decálogo? Sinceramente, é rebeldia desconsiderar tudo isso. E sobre o dízimo, temos referências ao dízimo, sim, em Hebreus, capítulo 7, e em Mateus 23:23 é o texto mais claro. Jesus, quando condenou a hipocrisia dos fariseus, ele foi a favor da prática do dízimo. Olha que interessante. Ele condena a hipocrisia deles dizimarem e não fazerem as coisas mais importantes da lei. Aí ele diz assim: vocês deveriam fazer estas coisas e aquelas também. Olha aqui, ó. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã e do cominho, mas sem descuidar das mais importantes: praticar justiça, misericórdia e fé. Então Jesus aqui, ao repreender os fariseus, ele não exclui a prática do dízimo, ele diz que ela faz parte da vida do adorador. E eu vou te dar uma notícia, tá? Malaquias 3:8 e 9. Lá é dito que quem não dizima está roubando a Deus. Eu te pergunto, uma prática deixa de ser roubo com o passar do tempo? O que é roubar? É pegar algo que não é seu. Se na Bíblia, Malaquias 3:8 e 9 diz que não dizimar é roubar, é óbvio que no Novo Testamento vai continuar sendo roubo, meu amigo. Porque a pessoa está pegando algo que não é dela. Ah, mas Malaquias 3 fala dos sacerdotes. Desculpe, mas quem fala isso é um analfabeto funcional e não sabe entender o que lê. Porque o texto fala: vós me roubais a nação toda, não eram só sacerdotes. Então, meu amigo, analise os seus pressupostos. Te faço esse convite com sinceridade, porque se você fizer essa dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, você não vai entender o plano de salvação e nem as verdades bíblicas ali reveladas. E no dia do juízo você não vai poder justificar para Deus: ah, Deus, eu não guardei o sábado ou não dizimei, porque são poucas as referências no Novo Testamento. Não vai adiantar isso no dia do juízo final.